Pô, mas eu já tenho, já estou trabalhando em outra área, né? Estou fazendo licenciatura ou estou dando aula. Será que eu ainda consigo trabalhar com consultoria ambiental? Consigo trabalhar com resgate de fauna? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao GPS RF. Aqui nós entregamos as coordenadas da sua jornada para você se inserir e se manter no mercado da consultoria ambiental em 4 meses ou menos, trabalhando com fauna. Meu nome é Renato Gaiga, sou biólogo, consultor de fauna, e junto comigo... Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e juntos somos os criadores do Mecanismo IRF. E o tema de hoje é como fazer transição de carreira para trabalhar com fauna. Gaiga, tem muita gente que chega com essa dúvida aí pra gente aí, né? Pô, mas eu já tenho... já estou trabalhando em outra área, né? Estou fazendo licenciatura ou estou dando aula. Será que eu ainda consigo trabalhar com consultoria ambiental? Consigo trabalhar com resgate de fauna? E aí, Renato, o que é de fato fazer essa transição de carreira aí para trabalhar com fauna? Esse é um assunto muito importante porque eu sei que muitas pessoas estão nesse momento. Muitas pessoas querem trabalhar com fauna, mas estão ali agarradas na sua zona de conforto, já tem um trabalho ali que não é da área, mas que garante que as contas sejam pagas no fim do mês. Tem gente que está engatado ali num mestrado, às vezes num doutorado, que não tem nada a ver com fauna, mesmo sendo da área da biologia, mas fica meio que com o pé atrás. Nossa, será que eu troco certo pelo duvidoso? E exatamente isso é fazer uma transição de carreira para trabalhar com fauna. É você começar a engatilhar uma nova fase sem chutar o balde da sua fase atual, sabe? Por isso é transição e não uma quebra brusca de carreira, sabe? Não é uma parada que você... acordei aqui, vou fazer uma transição de carreira, ponto, entrei no mercado, joguei tudo para cima. Então, eu sei que a gente recebe muita pergunta do tipo, eu quero mudar de área, mas será que eu vou ter que começar tudo do zero? Eu quero mudar de área, eu quero trabalhar com fauna, mas será que a minha idade ainda permite? Ou então, eu não tenho experiência nessa nova área, eu vou ficar sem oportunidade? E a boa notícia é a seguinte: se você já está no mercado de trabalho, se você já tem uma linha do tempo vivendo, fazendo coisas, você não precisa começar do absoluto zero. Pensa aqui comigo, Léo. Se você, por exemplo, trabalha desde os 25 anos e hoje está com a minha idade, com 35, significa que você já tem 10 anos de experiência de mercado, de alguma coisa que você fez. A não ser que você ficou hibernando, né, fazendo nada, de boa. Eu acredito que quase ninguém faz isso, principalmente quem quer trabalhar com fauna, quem quer construir, crescer e consolidar uma carreira na área da fauna, mesmo nunca tendo trabalhado com isso, fez alguma coisa. E nesse tempo que você fez outras coisas, quantas experiências, quantas vivências, quantos conhecimentos você não adquiriu? E quanto de resultado você não entregou nesse período? Mesmo sendo numa outra área, com quantas pessoas você não conversou? Quantas sacadas, quantos erros e acertos ao longo da sua vida pessoal mesmo você não teve que te fez uma pessoa melhor, que te fez caminhar para frente, mesmo você não estando aí no momento ideal? Toda essa bagagem, ela será utilizada na sua transição de carreira. É assim que a gente tem que começar pensando aí daqui para frente. Maravilha, Renato Gaiga. E aí, para essa pessoa chegar e fazer essa transição de carreira, existe pontos ideais, né? E pontos que não são tão ideais. Então, eu acredito que a própria transição de carreira, ela tem o seu significado, dá para você fazer de um jeito. Agora, o que não é essa transição de carreira para a consultoria ambiental, para quem quer trabalhar com fauna? Na minha opinião, não é
fazer uma transição de carreira se você fizer alguma coisa por impulso, do tipo, hoje eu estou aqui num laboratório de biologia molecular e amanhã quero estar dentro de uma equipe de resgate de fauna. Então, já vou chutar tudo para o alto aqui, falou, orientadora, orientador, e vou trabalhar com resgate. Não funciona assim de jeito nenhum. O planejamento de carreira, ele precisa de paciência e de tempo. A transição, ela é moldada em cima de um planejamento. E dependendo do seu momento atual, vai levar um pouco mais de tempo ou um pouco menos de tempo, sabe? Mas isso não te impede de começar ainda hoje. Inclusive, essa é a nossa ideia aqui do GPS IRF. O objetivo de hoje é fazer com que você enxergue aí as oportunidades para você começar nessa transição ainda hoje, se ela for o seu objetivo, que você desbloqueie, pare de enxergar a transição como um obstáculo, sabe? Que é o grande erro das pessoas que querem mudar de carreira. Elas não fazem um planejamento, elas não sabem a direção. Porque é o seguinte, tem um receio, né, que assim, eu não tenho experiência, então eu não vou nem começar que vai dar errado. Ou então, tipo, isso aí não é para mim, não, é porque a pessoa ali já tem tal habilidade. Esse pensamento, ele é uma autossabotagem. Então, na minha opinião, se você encarar a sua vida, as suas fases dessa forma, isso para mim não é fazer transição de carreira, é só ficar reclamando e não saindo do lugar. Maravilha. É possível, né, cara? É possível fazer transição de carreira. E tem muita gente que bate cabeça nisso. Primeiro, por causa da própria crença, né? Que você está lá, você está fazendo o que você não quer mais fazer, mas você fica lá porque é a zona de conforto, tu já está na rotina, acorda todo dia, toma um café do mesmo jeito. Você para pensar, até se levantar da cama, você levanta do mesmo jeito. De tão zona de conforto é que o nosso cérebro e automatiza as coisas. Então, para sair, para mudar, requer um pouco mais de energia, né? E por um bom tempo. Porque ninguém está vendendo que transição de carreira é fácil. Só que é possível. Né? Existe formas de isso seja feito. Então, na tua visão, Gaiga, como seria o ideal aí? Como fazer uma transição de carreira aí para quem quer trabalhar com fauna na consultoria ambiental? Legal, Léo, você trouxe um ponto muito importante que ninguém está falando que é fácil. Facilidade na vida é comer pudim de leite condensado. Isso é fácil, é molinho, gostoso, não faz careta, você come ali. Agora, o resto não tem facilidade, sabe? Se a pessoa estiver esperando um passe de mágica, ela vai ficar esperando, não é nem sentada, é deitada. Então, o que a gente traz aqui é o que funciona e é um processo. Tudo funciona em cima de processo. Dentro das indústrias, dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer coisa que deu certo e que está dando certo, é em cima de método, processo e ação. Então é o seguinte, o primeiro passo para você fazer uma transição de carreira da maneira correta é você ter em mente todas as habilidades, as ferramentas, os conhecimentos, as competências, as experiências e os resultados que você já gerou. Então, analisa também o teu tempo de mercado. Lembra que tempo de mercado é desde o dia que você começou, seja como estagiária, estagiário, seja como auxiliar, até o momento do dia de hoje. Então, toda essa linha do tempo é o seu tempo de mercado, a sua história de mercado. E aí, Léo, eu vou sugerir que todo mundo faça 3 listas, as listas de competência. São 3 listas. A primeira lista é a lista das competências humanas, porque nós somos seres humanos e a gente vai se relacionar com outros seres humanos. Quer você queira, quer você não queira, é isso. O mundo é assim. Nós, seres humanos, prestamos serviços, vendemos as nossas horas, ajudamos, solucionamos problemas envolvendo outros seres humanos. Então, seguinte, faça essa lista de competências humanas e coloque coisas do tipo, eu tenho uma boa comunicação. Se pergunte, eu tenho uma boa comunicação? Se sim, coloque, eu tenho uma boa comunicação. Eu sei gerenciar uma equipe. Eu tenho habilidade em fazer planejamentos.
Outro exemplo, você sabe criar metas? Metas de vendas, metas de qualquer coisa. Você sabe, você é bom de criar meta e bater essa meta, alcançar essa meta? Você escreve um bom relatório técnico? Você pode ter trabalhado em qualquer área. Os relatórios são sempre os relatórios, sabe? Relatório de desempenho, relatório da semana, relatório mensal. A gente sempre tem que reportar o que a gente está fazendo. E para trabalhar com fauna não é diferente, só tem alguns ajustes aí finos para você fazer. Você lidar bem com o público? Você sabe atender as pessoas? Você sabe fazer boas negociações? Tem gente que está na área de vendas, sabe? Direto eu vejo consultor ambiental que trabalhou na área de vendas, sabe? Com empresa de telefonia, comércio, ou então vem de uma família que o pai tem um comércio, então às vezes já tem esse tino. E aí, nessa lista de competências humanas, coloque aí se você proporcionou melhorias para o local onde você trabalhou. E liste essas melhorias. Quais foram as ideias que foram aceitas na época que você trabalhou e que foram propostas por você, para o seu ambiente de trabalho? Quantos clientes deram feedback positivo sobre o seu atendimento, sobre o seu desempenho, sobre a sua pessoa? Só que é o seguinte, faça isso com calma. Eu aqui te dei um monte de exemplos, de perguntas para você se fazer. Você tem que ter paciência, você tem que entender que você vai precisar de planejamento para que isso dê certo. Então, entendendo isso, facilita. Agora que você elencou as suas competências humanas, vamos para a segunda lista de competências, que são as técnicas, as suas competências técnicas. Seus conhecimentos em informática, tipo pacote Office. Você tem um domínio ali do Word, sabe fazer planilhas no Excel, constrói apresentações em PowerPoint, manja um pouquinho de internet. Quais ferramentas você sabe usar? Tem um monte de ferramenta de gestão de projetos que você, aprendendo uma, você sabe usar todas as outras. Aqui na Biotrópica, por exemplo, a gente usa o Asana. Isso é uma habilidade importante, saber usar uma ferramenta dessa. Então, quais são os métodos que você já aplicou? Tem método de produtividade, tem método de coleta de dados em campo. Ah, mas eu só trabalhei com flora, mas você usou métodos científicos de amostragem, sabe? Ah, mas eu trabalhei com vendas, você usou métodos de vendas. Ah, eu trabalhei com pessoas numa área de RH. Você provavelmente aplicou métodos aí para melhorar desempenhos dos seus colaboradores, das pessoas que estavam do seu lado. Lista também quais são os idiomas que você tem aí facilidade, que você tem fluência, que você escreve bem, lê bem. As suas graduações, elas entram aqui também. Tá, sou formado em biologia e veterinária. Nunca exerci nenhuma das duas, mas as suas graduações, elas entram na sua lista de competências técnicas. Assim como as suas especializações, certificações. Ah, tenho conhecimento técnico em taxonomia de moscas. Cara, não tem nada a ver com o que a gente faz normalmente na consultoria ambiental, a não ser que tenha um projeto específico que peça isso. Mas na maioria das vezes são os vertebrados terrestres e os peixes, que a gente mais tem demanda. Mas se tem conhecimento técnico em taxonomia, isso vai te trazer uma facilidade para você aprender um outro grupo de fauna e desenvolver ali habilidades taxonômicas ali. Só que escreva isso no papel, não deixe só no campo das ideias. E a terceira e última lista que eu vou trazer para você aqui é a lista das competências que você não tem. Quais são os conhecimentos que ainda me faltam? Você tem que ter essa humildade e assumir a responsa, assumir o teu BO aqui e falar assim, ó, beleza, aqui eu vou fazer uma lista do que eu não sei. Só que essa lista, ela precisa ser a mais cirúrgica de todas. Porque é o seguinte, aqui você não pode entrar no campo do achismo, senão você vai perder tempo. Você tem que falar assim, ó, eu quero migrar para a área da fauna. Então, o que eu preciso saber exatamente? Quais são todas as técnicas, todos os métodos, todos os conhecimentos que o meu trabalho como consultor de fauna vai demandar para que eu entregue bons resultados e para que eu não perca tempo aprendendo coisas desnecessárias. Porque é muito diferente você trabalhar como consultor de fauna e ser um pesquisador científico na área da fauna. Você pode ser um herpetólogo acadêmico e um herpetólogo consultor.
Existem conhecimentos paralelos que são ali que se sobrepõem e conhecimentos específicos para cada área. Então, não vai aprender um conhecimento que você não vai aplicar como consultor de fauna. E aí, eu te aconselho a buscar conhecer a área, entender como que é a rotina, quais são os problemas mais comuns que vão aparecer, veja onde estão e quais são os gargalos da área desse mercado. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem gargalo na área comercial. Biólogo da fauna que quer abrir uma empresa não sabe fazer comercial. Ele pena, ele soa a camisa. E até ele assumir a responsa que ele precisa aprender a vender e aprender técnicas de venda, técnicas de negociação, uma comunicação de vendedor, que não é tipo, compre aqui o meu negócio por 12 vezes sem juro e pague a primeira parcela só depois da pandemia, sabe? Essas coisas. Não é ser vendedor. Sabe? Aqueles negócios da Casas Bahia, quer pagar quanto? Não tem nada a ver com isso. Vezes. Exatamente. Isso é o estereótipo do vendedor, sabe? É a mesma coisa falar que biólogo abraça a árvore e come luz. Esse é o estereótipo, que é tudo doidão, maluco, fica na rede contando passarinho. Cara, é estereótipo. Então, um dos gargalos é a área de vendas. Só que existem vários outros gargalos. Existem muitas pessoas que trabalham e não conseguem redigir um bom relatório, porque tem dificuldade na língua portuguesa, tem dificuldade de pôr no papel, de concluir uma ideia, tem dificuldade de buscar uma bibliografia, tem dificuldade de se concentrar para escrever. Então, buscar os gargalos são muito importantes. E aí você vai atrás das empresas de destaque da área, você vai atrás dos profissionais com experiência. E aí, veja se todos os profissionais, se eles atuam exatamente nos mesmos trabalhos, ou se há uma variedade de atividades dentro do mercado da fauna. Eu já vou te dar um spoiler aqui que tem uma variedade de atividades. O resgate de fauna é uma delas. Então, entenda todas essas atividades, identifique-as e busque as competências necessárias para você conseguir entregar as soluções que esse mercado precisa. E sabe o que as empresas e as pessoas que contratam dentro das empresas, os recrutadores, eles querem dos profissionais quando eles deixam claro aquele lance lá, vaga para biólogo de fauna, é necessário experiência. Na verdade, eles estão querendo garantir ali conhecimento necessário para solução de um problema, sabe? Uma competência técnica para executar um trabalho, uma garantia de que aquela pessoa vai entrar ali e vai resolver a bronca. Então, a experiência é uma maneira da gente filtrar pessoas que não têm conhecimento nenhum. Só que a empresa simplesmente ela quer alguém capacitado, ela não quer o mestre dos mestres, sabe? Ela não quer o mestre dos magos da fauna. Ela quer alguém que tenha conhecimento para resolver um problema, esteja habilitado. E aí, se você garante isso no conhecimento, se garante nas técnicas, e se você sabe as ferramentas que você vai precisar usar ali, você tem grandes chances de estar dentro, se você tiver um diálogo assertivo, sabe? Não jogar os holofotes para sua falta de experiência, mostrar os possíveis cenários de uma solução de problema, e a gente sempre fala isso por aqui. E olha, aí você consegue entrar sem ter a tal da experiência, porque todo mundo entrou sem experiência, sabe? A capacitação é a chave, e ela você que busca, só depende de você. Você está no seu controle da busca da sua capacitação. E a Biotrópica, por exemplo, é o maior canal de capacitação profissional para biólogos que querem trabalhar com fauna na consultoria ambiental. Olha, eu me arrisco a dizer que nós, Léo, somos o maior canal do Brasil de capacitação de profissionais para trabalhar com fauna na consultoria ambiental. Se eu estiver errado, alguém me manda aí algum outro canal maior que eu vou até gostar de conhecer. Eu quero saber se existe outro, porque eu já procurei e eu nunca vi. Então aproveita. E olha, quem está no mecanismo IRF já viu isso, já enxergou que lá a gente ensina exatamente as técnicas, tudo que a pessoa precisa saber para trabalhar com fauna. E quem se matriculou lá no mecanismo IRF foi atrás de capacitação, não foi atrás de outra coisa. Foi atrás de um ambiente fértil, de pessoas experientes, de alguém que já errou, de alguém que já acertou, e principalmente de profissionais que querem contar
as sacadas de mercado e não querem esconder na manga. Mas não é uma fórmula mágica que está lá de jeito nenhum, mas traz resultados. Então, é um conhecimento focado no resultado, focado no que funciona, focado no que já foi testado, já foi comprovado no campo de batalha, pelo Léo, por mim e agora por dezenas de alunas e alunos. Então, a capacitação profissional ela é a chave, né? Não é à toa que a gente entra na escola, que a gente vai para a faculdade. Só que a gente esquece que o mercado, para entender o mercado, também precisa de uma escola. E tá aí o mecanismo para você, caso você queira entrar para a família IRF, aí, para a família Biotrópica, quando as vagas estiverem abertas. Ó, seguinte, vou fazer o papel do advogado do diabo agora. Você me aguarde. Você que está me ouvindo aí, vem aqui junto comigo aqui. Advogado do diabo que está falando agora, hein? Renato Gaiga, você falou um monte de groselinha aí agora, um monte de coisinha aí para anotar e tudo mais, de transição de carreira. Eu não conheço ninguém aí que fez uma transição de carreira de sucesso aí para trabalhar com fauna. Me diz um aí que você conhece que fez uma transição de carreira bem sucedida aí para trabalhar com fauna, Renato Gaiga. Eu vou te contar, Léo. Tem um aluno nosso, isso é só um exemplo, que é o Léo, Gustavo não. Frota. Agora é o advogado que está falando. Senhor advogado, meritíssimo, como é que fala com advogado? Ilustríssimo, sei Vossa lá, Vossa seu gravatinha, viu. seu gravatinha safado. Agora eu vou te pôr na parede. Tem um aluno meu, rapaz, que é o seguinte, ele chama Gustavo Frota, ele é de Niterói, Rio de Janeiro, não sei se você já conhece, já foi para essa cidade aí, mas ele é de lá. E antes dele ser biólogo, o Gustavo, ele era administrador de empresa. Ah, mas você está contando essa história que você inventou agora. Não, eu vou te contar onde que você vai buscar a história dele, tá? Pra você escutar ele falando, mas eu vou te resumir aqui para você ver que é verdade, que é possível. O Gustavo, ele era administrador de empresas e ele abandonou a área de ADN para fazer biologia, que era a paixão dele, sabe? Não adianta você estar infeliz com o seu trabalho, porque o trabalho é algo que você vai carregar por muito tempo na vida. Nenhum trabalho vai ser fácil, mas é muito melhor você trabalhar numa área que você gosta, porque vai ser menos difícil. Isso é bem claro, né? Se você está trabalhando num negócio que eu curto, as dificuldades vão ser mais suaves. E aí, olha o que o Gustavo fez. Entrou na biologia. E aí, sabe aonde ele focou? Na biologia marinha. E aí, o que ele fez? Trabalhou com porífero, com esponjas. Então, ele saiu da ADM, foi para biologia, dentro da biologia foi para biologia marinha, dentro de biologia marinha foi estudar esponja, foi estudar o Bob Esponja lá. E mesmo na biologia, ele estava numa outra área, numa outra vertente da fauna, sabe? Então, para trabalhar com fauna na consultoria ambiental, ele ia ter que fazer uma terceira transição de carreira. E aí, o que ele fez? Porque os estudos de fauna, que a gente fala na consultoria, eles são ligados ao licenciamento ambiental. Essa é a maior fatia do mercado que a gente pode abraçar. Tem essa fatia grande do mercado com bilhões de reais de investimento. Então, por que a gente não vai olhar para ela? Aí o Gustavo se formou no meio de 2019, então não faz muito tempo, e com pouco mais de 6 meses, senhor Gravatinha aí, seu advogado, o Gustavo já foi enfrentar uma pandemia, uma crise na saúde. Pensa um cara que trocou o certo, né, pelo duvidoso, estava lá, administrador de empresas, pá, diploma, mercado, vou fazer biologia, vou estudar o Bob Esponja no fundo do mar, formou, 6 meses, pá, pandemia. Qualquer um no papel dele ia ter se desesperado. Nossa, é agora que eu vou fazer? Caramba, é a maior crise mundial da saúde. Mas o que o Gustavo fez? O Gustavo não focou nos problemas, ele focou nas soluções. Ele começou a se interessar por essa área de resgate de fauna, e aí ele encontrou a biotrópica e se matriculou no mecanismo IRF. E ele, aplicando o nosso método, em 3 meses ele estava fazendo um resgate de fauna. Em 3 meses ele estava no mercado, trabalhando para uma grande empresa de consultoria ambiental, fazendo resgate de fauna nas áreas de influência de uma linha de transmissão. Que o senhor, seu Gravatinha, o senhor trabalhou muito nessas linhas de transmissão, que eu sei. Seu passado, eu sei que você fez nos verões passados. E lá no mecanismo IRF, a gente ensina as exatas habilidades e conhecimentos que qualquer um pode ter
pode adquirir para trabalhar com fauna. E lá a gente divide isso em 3 fases para ficar bem didático, bem direto ao ponto. E o mecanismo IRF, ele é pensado exatamente para você se inserir e se manter no mercado trabalhando com fauna. E os resultados das nossas alunas e alunos estão vindo numa média de 4 meses ou menos. E olha, esse tempo a gente te mostra para falar, olha, tem um período aqui, um prazo que é um padrão. Então, se você aplicar, você vai conseguir. Só que todo mundo tem o seu momento. Tem gente que conseguiu em 1 ano e hoje está trabalhando. E não tem nada de errado com isso. A transição de carreira, ela não pode ser modelada na vida do próximo. Ela tem que ser modelada no seu momento atual. E é o seguinte, o mais importante aqui do que o tempo, para mim, é a direção. E depois que você está na direção certa, que você está lá no mecanismo, aí você sabe para onde que você tem que apontar o teu barco. Aí que você pode ganhar velocidade. E além do Gustavo, nós temos incontáveis estudos de casos aí na nossa playlist IRF, a playlist chama Resultados IRF, Depoimentos. Está lá no nosso canal do YouTube, só digitar Biotrópico Online e procurar essa playlist. Renato Gaiga, tu me venceu aí nessa última pergunta aí que eu fiz. Só que sou duro na queda e vou continuar aqui com o meu posicionamento firme para nossa próxima sessão aí. Vamos ver aí, vamos deixar os juízes que estão vendo a gente julgar quem está certo, quem está errado, se tem certo e errado. Beleza, ó, eu consegui enxergar aí, tá? Quero mudar de área. Eu estou vendo que isso aí é possível. Mas eu não tenho experiência nenhuma na área. Como é que eu vou colocar isso no currículo, Renato Gaiga? Fala para mim. Seguinte, a gente pode interpretar as vagas que exigem experiência de uma forma diferente. E a gente ensina isso no mecanismo, a gente já falou por aqui também. E é o seguinte, a falta de experiência não impede, nunca impediu e nunca impedirá de uma pessoa entrar no mercado, porque ninguém nasce com essa experiência. Então põe isso na sua cabeça e fique tranquilo. Não tem experiência? De boa. Ninguém tinha e está todo mundo trabalhando. Agora, coloca na sua apresentação sobre as experiências que você já adquiriu. Seja as experiências de faculdade, porque isso é experiência e deve ser destacado. Se você trabalhou em campo, acompanhou pessoas na área da fauna, se você fez as suas atividades lá, se você mostra que, cara, aonde eu entro, eu dou retorno positivo, sabe? A intenção aqui, enquanto você não tiver um negócio concreto na sua área, você tem que mostrar que em qualquer ambiente você traz o retorno positivo, que a gente chama de ROI, né? A sigla, né? Retorno sobre investimento. Então você tem que ser uma pessoa de ROI positivo. Se eu te colocar aqui, vai ser bom. Se eu te colocar ali, vai ser bom. Você está sempre disposto. Tem um vizinho correndo aqui, não sei se vocês escutaram, não, mas é que eu estava achando que alguém estava caindo, mas não. Vamos voltar, me desconcentrou. E é o seguinte, você vai mostrar que você dá um retorno positivo, independente do ambiente que você estiver. Porque é o seguinte, por mais experiente que uma pessoa seja para trabalhar com fauna, ela nunca vai ter o domínio de todos os projetos, porque toda a hidrelétrica vai ser diferente, toda a rodovia vai ser diferente, todo o trabalho de licenciamento ambiental, ele vai ter uma particularidade. Cada projeto é um projeto. Então, se você conseguir mostrar que você é um ser humano que vai vestir a camisa, um ser humano disposto a aprender, é óbvio que você tem que estar numa capacitação continuada já. Se falar assim, eu quero entrar aqui nessa empresa, beleza, e aí, o que você está fazendo? Estou fazendo nada, estou esperando alguém me dar uma oportunidade para eu começar, aí eu vou ver se eu conseguir entrar, eu vou estudar essa área aí, mas deixa eu entrar aí sem saber sabendo zero. Você pode ter experiência zero, mas conhecimento zero. Não, de jeito nenhum. Você tem que se antecipar o seu conhecimento. E olha, enquanto você estiver no seu momento inexperiente, não coloca essa parada com destaque. Não jogue os holofotes para a sua falta de experiência no seu currículo. E aí você vai usar as 3 listas de competências que eu ensinei aqui, que é a lista da competência humana, competência técnica e das competências que você ainda não tem,
para você correr atrás aí que você não tem e já trazer destaque que você tem. E lembre-se, é planejamento, ação, paciência. Ó, beleza, tu me convenceu, Renato. Tem como, né, fazer essa transição aí de carreira, você me trouxe exemplos, me disse como que eu posso fazer. Agora, para eu começar, eu não quero começar errando, não. Como é que eu faço aí? Mas antes de eu começar fazendo o jeito certo, que eu acredito que você possa me ajudar, me diz aí como que eu não devo fazer para poder fazer essa transição de carreira para trabalhar com fauna na consultoria ambiental. Legal. O jeito errado, cara, completamente errado, que eu julgo uma pessoa que quer fazer transição de carreira e ela faz isso, eu falo, putz, já começou chutando contra. É simplesmente jogar tudo pro alto, chutar o balde do dia para a noite, da noite pro dia. E é o seguinte, eu nunca gostei e nunca indico para ninguém fazer as coisas por impulso. Existem dois momentos, Léo, cara, que na minha opinião são muito errados para uma tomada de decisão. O primeiro momento é quando você está com raiva, enfurecido, indignado, cabeça quente. Você sempre vai dar um peso diferente para as coisas. E nessa hora que você está com esses sentimentos aflorados, cara, você vai tomar as suas piores decisões, você vai fazer as suas piores ações, e eu tenho certeza que você pode se arrepender. É nessa hora, eu sei que é difícil, mas é nessa hora que você vai precisar respirar, colocar a cabeça no lugar, e quanto mais em silêncio você ficar, melhor. Porque esses sentimentos, eles são traiçoeiros. Eles vão jogar contra você. Inclusive, depois eles vão deixar cicatrizes, seja na sua própria marca pessoal, ou seja em outras pessoas. Porque se isso acontece, se você magoa outras pessoas, se você deixa cicatrizes na sua reputação, isso pode te gerar um sentimento de frustração total, de tipo, nossa, botei tudo a perder, como é que eu vou recuperar o 7-1 aí, sabe? É difícil, depois que tomou 7-1 é difícil recuperar. Então, cabeça fria. E o segundo momento errado para tomar uma decisão, e é um momento tipo, contra-intuitivo, que às vezes as pessoas falam, é agora que eu preciso tomar minha decisão. É quando você está na euforia da alegria. Quando você está num momento super bom, cara, você tem uma euforia, e essa hora que você está no ápice da animação, você só vai conseguir enxergar os pontos positivos da coisa. E isso pode ser uma armadilha, porque com a euforia, você está contagiado pela alegria, um monte de ponto cego vão estar aqui e você não vai ver. Então, em qualquer um desses momentos, tomar uma decisão brusca é ruim. Então, eu acho completamente errado fazer a transição de carreira para trabalhar com fauna sem se planejar, sem fazer as 3 listas das competências, que eu vou sempre recapitular, que é a lista das competências humanas, competências técnicas e das competências a serem adquiridas. Sem fazer isso é errado, tá errado. Sabe o que é o mais louco disso tudo aí que você está passando? É que é difícil, eu nem sei se tem isso em livro, sabe? Isso te acaba juntando, né, muito de experiência ali do dia a dia, do campo de batalha, e o fato é isso, quem não estiver acompanhando, né, a gente, acompanhando o GPS RF, vai estar perdendo coisas importantíssimas que, infelizmente, não tem em livro. Até agora, né? Vai que um dia a gente faz um livro aí do mecanismo IRF, quem sabe? Ou do próprio GPS. Mas beleza, já entendi que existe o jeito errado. Agora, vamos lá, me ajuda. Qual é o jeito certo de fazer transição de carreira para mim, que quero trabalhar com fauna na consultoria ambiental? Maravilha. Eu tô longe de ser o dono da verdade. Então eu vou trazer aqui o jeito que eu faria. Se eu ainda não estivesse trabalhando com fauna e quisesse chegar a trabalhar nessa área, que ela é maravilhosa, na minha opinião, é a melhor profissão do mundo. Eu vou colocar aqui um cenário de que eu já venho da biologia, mas de outra área. Porque se eu viesse de uma área fora da biologia, a primeira coisa que eu faria era um curso, uma graduação, para me habilitar a trabalhar com fauna. Então eu faria biologia.
Ah, eu estou vindo que nem o Gustavo Frota fez, que é nosso aluno do mecanismo. Estou vindo da administração de empresas, eu quero trabalhar com fauna. Poxa, como é que eu me habilito? Graduação de biologia ou graduação de veterinária. Primeira coisa é isso. Mas beleza, vamos já pular essa parte que é a mais óbvia. Eu estou lá na biologia e o que eu faço não tem nada a ver com trabalhar com fauna, mas eu descobri que se eu trabalhasse com animais silvestres, estudando animais silvestres em situ, na natureza, eu poderia conquistar um reconhecimento profissional, eu poderia ser bem remunerado, eu poderia viajar conhecendo os biomas do Brasil, conhecendo novas culturas, salvando vidas, né? Salvando a natureza, trabalhando com conservação e com tudo mais. Eu percebi que esse é o meu propósito. E aí, eu tenho aqui 3 possíveis situações em que eu poderia me encontrar. Eu vou listar elas aqui, e aí quem estiver assistindo esse vídeo, depois me conta qual a situação você está hoje. Primeira situação, eu sou recém-formado, só que eu não fiz nada relacionado à fauna na faculdade. Não acompanhei ninguém no campo, não fui atrás de conhecer pessoas da área, não fiz nada. Ou até fiz muito, só que eu fiz muito em outra área. Áreas nada a ver, tipo fisiologia vegetal. Fiz estágio curricular em fisiologia vegetal, fiz iniciação científica em fisiologia vegetal, publiquei até um artigo ainda na faculdade com fisiologia vegetal. Só pipetando e vendo experimento e tal. Beleza, essa é a primeira situação. Segunda situação, eu estou no meio do mestrado, ou estou terminando um doutorado aí, ainda tem mais um ano de doutorado, só que as minhas pós-graduações não tem nada a ver com fauna, só que é da bio, só que não tem 1% ligado à fauna. Eu estou fazendo pós-graduação, mestrado ou doutorado em citologia. Eu estou estudando uma determinada célula lá e as suas funções. Beleza, essa é a segunda situação. E a terceira situação, eu já saí do mestrado ou eu já saí do doutorado, eu vi que a área acadêmica não é para mim, só que eu não consegui emprego nessa minha área, que eu estudei aí 10 anos. Eu tive que partir para um plano B, porque os boletos chegam, né, galera? E aí a bolsa acaba, e eu mesmo conheço muitos biólogos que estão nesse exato momento da vida. Pessoa super boa, super competente, fez seu doutorado, defendeu, arrebentou, virou referência na área, publicou um monte de artigo, mas não conseguiu monetizar o conhecimento. E aí não rolou concurso público, só que teve que começar a ganhar grana de alguma forma. Então, temos 3 cenários. E, ó, independente de qualquer uma dessas 3 situações que eu citei antes, o que eu faria primeiro? Logo de cara, eu colocaria no papel as minhas atividades diárias. Que é o seguinte, eu escreveria a minha rotina, as minhas tarefas, e eu separaria isso em blocos de tempo. E dependendo da situação que você esteja aí, as chances são grandes de você ter os seus dias bem apertados, sabe? Ou você já está trabalhando, ou você está em alguma pós em andamento, e a gente sabe que é correria. Por isso, você tem que, de verdade, pegar suas atividades e dividi-las em blocos e colocá-las no papel. Feito isso, primeira coisa, eu daria notas para as minhas atividades em nível de prioridade. Notas de 1 a 3, não é de 1 a 10, não. De 1 a 3. Sendo 3 as atividades mais prioritárias do meu momento, aquela atividade que se eu deixar de fazer, lascou, sabe? Essa atividade aqui, ela vai ganhar nota 3. É tipo, deixei de fazer isso, acabou. Então, beleza, nota 3. Nota 2 para as atividades que eu consigo dispensá-las poucas vezes na semana, que eu não vou me prejudicar. Então, aquela atividade que é importante, mas eu posso dar aquela que é maleável, né? São flexíveis. E a nota 1 para as atividades que eu faço são importantes, mas eu consigo viver sem. E elas não estão diretamente ligadas ao meu objetivo final, que é trabalhar com fauna e fazer essa transição de carreira. Feito isso, eu exterminaria logo de cara pelo menos 90% das atividades com nota 1. Cara, deu nota 1 para as atividades, 90% você já arranca fora. E aí, para as atividades com nota 2, eu enxugaria pelo menos 50% delas.
E eu montaria blocos de tempo organizando a minha rotina para eu trabalhar para mim, para eu me dedicar para essa nova área, para essa nova atividade e me dedicar a montar as 3 listas de competências. Competência humana, técnica e competência que eu ainda não tenho. E aí, nesse bloco de tempo que eu tirei para mim, que é quando a gente fala, eu vou trabalhar para mim, vou trabalhar para o meu projeto pessoal, que é essa transição de carreira, que é trabalhar com fauna na consultoria ambiental. Eu ia montar essas listas e começar a buscar os conhecimentos que eu ainda não tenho. Eu ia me matricular no mecanismo IRF, que é certeza que através das buscas eu ia encontrar a biotrópica. Não tem como uma pessoa que quer trabalhar com fauna na consultoria ambiental não bater na biotrópica, sabe? É impossível, na minha cabeça é impossível. Já ia entrar no mecanismo IRF, já ia começar a seguir essa galera da biotrópica. E aqui eu não estou fazendo propaganda para nós, não. Eu estou falando que é, sabe? Eu ia seguir alguém que estava na área e disposto a trocar ideia, que esteja aberto, que esteja nesse momento acessível. Porque nesse momento, Léo e eu estamos acessíveis para te ensinar. A gente tem treinamentos de alto desempenho, treinamentos avançados aí disponíveis. A gente não sabe até quando isso vai ficar aí, sabe? De uma hora para outra, a gente pode fazer uma transição de carreira. O Léo sabe aí que eu tenho vontade de sair filmando Vida Selvagem. Eu sei de sonhos do Léo também, de coisas que ele tem vontade de fazer. Então eu já aproveitaria esse momento e ir atrás dos conhecimentos que estão me faltando. Então eu organizaria a minha rotina assim para fazer da maneira certa. Maravilha. E tem gente aí que ficou até agora aí com a gente, você que está me vendo, que está vendo o Renato até o final, você não vai sair daqui sem um passo, né, Renato? A gente vai passar um passo aí para prático, para assim que acabar esse vídeo aqui, pegar tudo isso que foi falado e realmente levar para o campo de batalha. Diz aí, um pequeno passo que a pessoa que está vendo a gente aqui agora pode dar para começar essa transição de carreira aí para trabalhar com fauna na consultoria ambiental. Então, vamos para um exercício prático. Todo GPS RF, a gente traz um exercício mão na massa. Embora todo o GPS, né, a construção desse programa, ela é baseada em prática. Aqui a gente trouxe um monte de coisa, já que se você anotou, você vai conseguir colocar em prática e colher resultados. Mas agora é a hora do exercício, do para casa. Lembra quando a gente estava na escola? Para casa, seu dever de casa. Seu dever de casa hoje é responder uma única pergunta, que eu vou fazer ela para você. É uma perguntinha só. Você vai escrever a resposta. Primeiro anota a pergunta. Se eu fosse dono de uma empresa de consultoria ambiental ou de engenharia que precisasse trabalhar, precisasse prestar serviços na área da fauna, e eu precisasse contratar um biólogo que trabalha com fauna. Se eu fosse o dono dessa empresa, por que eu me contrataria no papel desse biólogo? Por que você se contrataria? Você é o dono da empresa, você contrataria você mesmo? E agora me responda por quê? Tendo essa resposta bem clara, eu tenho certeza que isso vai abrir aí caminhos para você, inclusive, entrar em contato com as empresas e oferecer as suas soluções. Lembre-se das 3 listas. Também fica aqui um exercício para você listar a primeira lista, lista de competências humanas, segunda lista, lista de competências técnicas, terceira lista, lista de competências que eu ainda não tenho para trabalhar com fauna. Tenha essa resposta em mente, tenha essas listas na mão e traga a sua intenção para ajudar mais a empresa do que a você mesmo. Então, se coloque no papel de ajudante, sabe? Daquele que ajuda, daquele que entrega a solução e não daquele que pede a ajuda. Essa é a mentalidade que a gente precisa mudar. Fechou? Uou! Que aula, hein? Para você que quer fazer transição de carreira e quer vir para o lado de cá, né? Trabalhar com fauna e consultoria ambiental, enfim, tudo mais. Parabéns aí, aulaço. Muito bom. Fechou, Renato? Fechou, maravilha. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui, que assistiu esse vídeo. Depois deixa um comentário para a gente saber qual que é o seu momento. Vamos trocar ideia. Se inscreva na missão, um evento que já impactou mais de 12 mil pessoas e já fez com que pessoas aí entrassem no mercado de trabalho trabalhando com fauna. Então, galera,
é uma parada validada, aproveita. A gente fez com muito carinho, é até gostoso de assistir os vídeos, tem bicharada, tem muita coisa que vocês vão aprender lá, velho. Bora pra missão. Combinado. Esse foi mais um GPS IRF. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário e consultor de fauna, e comigo... Eu sou Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna, e juntos nós somos os criadores do Mecanismo IRF. Até o próximo GPS IRF. Fique com a gente, se inscreva na missão. Tamo junto. Valeu, Léo. Valeu, galera.